Vamos lá. E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem? Hoje vamos falar sobre transmissão de movimento, tá? Que é um conteúdo do movimento circular, onde a gente consegue ver mais o nosso dia a dia representado aqui, ok? Vamos lá. Eu aqui vou me abster de fazer desenhos porque meu quadro é piquititinho, então vou colocar as imagenzinhas do lado pra gente ir conectando, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de transmissão de movimento, a gente agora não tá falando só de uma circunferência do movimento circular. Agora a gente está falando de duas. Uma, para se mover, acaba dependendo da outra, ok? E aí a gente lembra um pouquinho sobre a bicicleta, que a gente tem a corrente da bicicleta ligando duas polias, ok? Por uma corrente. E aí essa polia tem que se conectar com essa polia, que tem lugares que chama de coroa e tal. Enfim, quem anda de bike, quem mexe em bike sabe direitinho. E aí a gente percebe que o que na bicicleta? Se a gente anda pedalando para trás, a corrente solta. Se a gente anda com um pé fazendo uma velocidade e outro pé fazendo outra velocidade, a corrente solta. Então o que a gente pode perceber quando a gente fala, por exemplo, da bicicleta? A velocidade precisa ter uma concordância ali para a corrente não soltar e para a polia menor acompanhar o ritmo da maior, ok? Então é isso que a gente vai tratar de hoje, de como que A essa transmissão de movimento, ou seja, como que A consegue conversar com B por meio dessa corrente. Não só por meio dessa corrente, a gente tem também outro tipo de engrenagem, que é das rodas dentadas. Se vocês forem perceber as rodas dentadas, o que acontece? Um dente encaixa no outro. E aí o movimento é para dentro e vai encaixando os dentinhos, ok? Então o que a gente pode perceber? Que para um se movimentar e grudar o dente no outro, um precisa conversar com o outro. Um precisa transmitir o movimento com o outro, ok? Então vamos ver como que isso acontece para um dente encaixar no outro e não se soltar. Vamos lá. Primeiro caso é quando a gente trata dessas rodas dentadas e dessas polias presas por corrente. A gente sabe que a gente trabalhou nesse bimestre a velocidade escalar, o período, a frequência e a velocidade angular. Então agora a gente vai tratar como que há a transmissão de movimento, mas quais são as características. Primeira coisa que eu conversei com vocês, que para essa coroa, essa polia conseguir andar de boa na bicicleta, a A conectar com a B, ou seja, a menor conectar com a maior, precisa ter uma concordância nesse movimento. O que seria uma concordância nesse movimento? Uma precisa andar igual não, né? Mas em concordância com a outra. Quando eu falo concordância, é o seguinte: a velocidade vai ser de uma forma, o período vai ser de outra forma, a frequência vai ser de outra forma e a velocidade angular vai ser de outra forma. Então vamos ver o que acontece. Primeira coisa, tô pedalando uma velocidade única. Mas qual tipo de velocidade? É angular ou é escalar? É escalar, ok? Tô lá pedalando a 9 km por hora, de boa. Meus dois pés estão impulsionando lá bonitinho o pedal, pá. Ou seja, a coroa A tá recebendo a mesma velocidade escalar que a outra, porque eu só tô pedalando numa velocidade única. Ou seja, a velocidade escalar do A tem que ser igual à velocidade escalar do B, tá? Agora, se vocês forem perceber, a A é menor do que a B. Então, o que a gente tem que avaliar? O raio. Esse é o A, esse é o B. O raio de A é menor que o raio de B. Então, quando a gente vai falar de período, o que é o período? É o tempo que eu levo para uma volta, ok? Então, se o A é menorzinho, o que a gente pode perceber? Se o A é menor, ele precisa de menos tempo para completar a volta, porque ele vai mais rápido, ele completa essa volta mais rápido, então o tempo que ele usa é pouco. Logo, o período de A acaba sendo o quê? Menor do que o de B. Porque ele consegue desempenhar uma volta em menos tempo. Ou seja, o tempo que ele utiliza para uma volta é menor do que o do B. Agora, a frequência. Quantas vezes eu vou botar lá no meu cronômetro? 20 segundos. Quantas vezes ele consegue dar várias voltas?
Obviamente, como o A é pequenininho, ele consegue dar bem mais voltas do que o B. Logo, a frequência de A é maior do que a de B, ok? Levando em consideração que a velocidade angular também leva em consideração o raio, então a velocidade angular de A acaba sendo bem mais rápida do que a de B, justamente por causa do raio, ok? Então hoje a gente vai ver essas características primeiro, para depois a gente aprender como que vamos calcular. Então, quando a gente trata de roda dentada e polia presa por corrente, que aí vem a questão da bicicleta, a gente tem essas características, tá? Guarda isso no coração de vocês, a gente vai ver agora o próximo exemplo. Gente, vamos lá para o nosso segundo exemplo. O que a gente tem aqui? Polias presas por um cabo, ou seja, você tem uma polia pequenininha e uma grandona e no meio dela está passando um cabo. Aí eu sempre falo do exemplo do frango de padaria. Tenta imaginar o frango de padaria. O que acontece com o frango de padaria? Tem o frango pequenininho, tem o frango grande, tem o frango imenso e todos estão girando lá, ó, na padaria com a mesma velocidade angular. Ou seja, por mais que um seja grande, outro seja pequeno, outro seja minúsculo, todos os frangos estão girando com a mesma velocidade angular. Logo, quando a gente fala desse exemplo, a velocidade angular é igual, ok? Vamos lá para outra situação, ainda com o frango no coração, né? Vamos lá. Quando a gente fala de período e frequência, se eles estão girando geral junto, logo não tem ninguém indo mais rápido que ninguém. Então o período e a frequência também são iguais quando a gente trata desse exemplo, porque tá todo mundo indo juntinho, ó. Não tem ninguém indo mais rápido que ninguém. Não importa o tamanho, tá? Agora, o tamanho vai importar aqui, na velocidade escalar. Por quê? Porque a gente tem diferenciação do tamanho. A gente está vendo aí na nossa figura que o A ele é menor do que o B. Logo, o que acontece com a velocidade? A velocidade escalar do A, ele acaba tendo uma velocidade menor justamente por ele ser menor. Ok? Então são essas características quando a gente trata de polias presas por um cabo no meio. Agora, como que isso se aplica no exercício? O que a gente vai ter que pensar? Vamos ver os exercícios. Agora, o triplo. Então, guarda isso no coração de vocês. Peguem um resuminho sobre as características que a gente acabou de fazer na aula e vamos dar uma olhada. A polia 1 possui frequência maior que a polia 2. O que é frequência, gente? É quantas vezes você vai rodar num certo tempo. Sabemos que quanto menor a nossa circunferência, mais ela vai rodar em relação a maior. Ou seja, a polia 1 não possui frequência maior do que a 2. É o contrário, a polia 2 que possui frequência maior que a polia 1, porque ela consegue girar bem mais do que a 1, ok? A velocidade linear da polia 2 é maior do que a polia 1. A gente sabe que quando a gente está ligado por uma corrente, lembra da bicicleta? A velocidade linear, que é a nossa escalar, que é a da pedalada da bicicleta, tem que ser única. Ou seja, tem que ser igual, melhor dizendo, para a corrente não soltar. Ou seja, o cara tem que pedalar ali bonitinho na velocidade dele. Agora, se o pé direito pedala com uma velocidade, o esquerdo com outra, você vai ter com que a corrente solte, porque você vai mudar completamente o movimento aqui de tudo. Então, a velocidade linear tem que ser igual, ou seja, a velocidade linear da polia 2 tem que ser igual à da polia 1. Vamos dar uma olhada na C. A velocidade angular das polias é igual. A gente sabe, gente, que quando a gente tem a velocidade angular ligado por uma correia, se vocês estiverem acompanhando pelo resuminho, a gente leva em consideração o raio. Ou seja, se esse raio aqui ele é pequeno e esse daqui é grande, a velocidade que a gente tem angular desse daqui é bem maior, porque leva a mesma consideração da frequência. Ele consegue girar bem mais rápido e bem mais vezes do que a 1, que é maiorzona, ok? Então, para essa daqui acompanhar essa daqui por meio da corrente, ela precisa ser mais rápida com a sua velocidade angular do que essa daqui, ok? Então, vamos lá, a C tá falsa. Vamos ver aí. O período de rotação são iguais. A gente sabe que período é o tempo que a gente leva para dar uma volta. Essa daqui vai levar mais tempo para dar uma volta porque ela é maior,
ok? Essa daqui vai ser mais rápida porque ela é menor, então ela vai ter um tempo, ela vai ter um período menor, ou seja, vai usar um tempo menor para dar uma volta. Logo, não tem nada de igual, tá? Então, a alternativa certa é a D. A frequência da polia 2 é o triplo da polia 1. Por quê? Lembra que ele falou que o raio daqui é o triplo desse aqui? Ou seja, demora 3 vezes mais para poder girar tudo isso em relação a essa, ok? Então, o que a gente pode perceber? Que se essa daqui leva 3 vezes mais, essa daqui leva 3 vezes menos, é bem mais rápida, ou seja, a frequência dessa aqui é 3 vezes mais rápida do que essa daqui. Logo, é a D. A frequência da polia 2 é o triplo da polia 1, tá? Então, guarda essa questão no coração de vocês. Que o raio 1 era o triplo do raio 2, ou seja, levava 3 vezes mais de demora para poder fazer toda a sua volta. Aqui vamos dar uma olhada, essa polia aqui é o dobro dessa daqui, ou seja, essa daqui é sempre o inverso. Essa daqui é 2 vezes mais rápida, consegue girar bem mais para poder acompanhar essa daqui, ok? Então vamos ver qual é a melhor alternativa. A frequência de 2 é 2 vezes a de 1? Está dizendo que essa daqui consegue girar 2 vezes mais rápido que essa? Não, é o contrário, a gente sabe disso. Frequência 1 é igual a 2,5 a frequência de 2, eu não sei de onde eles tiraram esse 2,5. Frequência de 1 é igual a 4 vezes frequência de 2? Não, não tem que duplicar nada. Frequência 2 é 8 vezes a frequência de 1? Não, não tem que multiplicar nada por 4 aí. Qual a melhor alternativa? É que a frequência 1 é 2 vezes a frequência 2, porque enquanto essa daqui tá devagarinho, essa daqui tem que rodar bem mais mediante a isso aqui, ó. Essa daqui ser 2 vezes maior do que essa daqui. Então, por exemplo, qual é a dica que eu quero dar para vocês nessas questões? Se aqui estivesse falando que o raio da polia 2 fosse 4 vezes o raio da polia 1, então quer dizer que a polia 1 vai levar 4 vezes mais de frequência do que a polia 2, ou seja, vai ter que girar 4 vezes mais para poder acompanhar essa daqui. Então, tem uma relação muito forte entre a frequência e o raio, ok? Então, você tem que olhar o raio que ele está tratando, e aí sempre a outra polia vai ser mais rápida do que essa daqui que ele está tratando, que é maior. Ok? Então pega esse jogo aí, esse macete para vocês.